Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo e fiquei pensando, matutando por muitos dias sobre. Na verdade, eu fiquei duvidando por muitos dias. E aí depois, percebendo os porquês eu estava duvidando tanto, eu comecei a pensar sobre o ato de duvidar. E a princípio eu me vi duvidando de mim mesma, mas aí eu entendi também que nem era uma dúvida só sobre mim mesma, mas dúvidas sobre, sabe, merecimento, pertencimento, fé e tudo mais. E aí, assim, até já vou aproveitar, antes de tudo, para dizer que talvez você possa achar esse episódio um pouquinho. Não é nem religioso, mas talvez um pouquinho catequizante, sabe? Um pouquinho assim, voltado para falas bíblicas e coisas do tipo, e aí você possa, por um pré-conceito, achar que não é para você. Mas eu gostaria muitíssimo que você me desse a oportunidade de falar, mesmo que dessa forma, e mesmo que usando talvez passagens bíblicas, mas que eu pudesse conseguir falar contigo sobre o que de fato eu estava pensando, e talvez você também se identifique com isso, se identifique comigo, com este meu momento, e aí a gente possa de fato falar e conversar sobre isso. Então, queria só te pedir esse votinho de confiança para você ter calma e ouvir, pelo menos mais um pouco, para ver se você consegue compreender o porquê eu estou falando assim e onde eu quero chegar, tá bom? Mas ó, dito isso, eu me percebi duvidando muito essa semana de coisas que estavam acontecendo, que estão acontecendo. E por que isso? Porque são coisas que são muito boas. É um momento. Essa é uma semana, e aí assim, é a minha semana de aniversário. Fiz aniversário na quarta-feira, vulgo ontem, dia 21. Sou geminiana do primeiro dia, 21 de maio. E muitas coisas foram acontecendo, né? Muitas delas boas. E aí, gente, eu me vi duvidando de que de fato essas coisas eram pra mim, de que de fato elas estavam acontecendo. E inclusive até de que de fato coisas melhores ou que outras coisas boas iriam acontecer ainda, meio que em paralelo, né, na rabeira dessas que já estavam acontecendo, né. E assim, eu me percebi, eu me vi, né, eu me vejo, na verdade, uma pessoa de muita fé e muito grata. Então, sempre que algo acontece, eu realmente, genuinamente agradeço ao universo. Só que, quando eu percebi essas dúvidas, eu percebi o quanto de fato estava até me consumindo, né? Ficar duvidando tanto sobre as coisas acontecendo. Não é que eu questionei a minha fé, mas eu percebi que eu até, como uma boa humana que sou, também sou falha e também duvido. Duvido dos planos de Deus ou dos planos divinos ou de como as coisas acontecem. E aí somado a o como também eu sou merecedora de algumas coisas, sabe? E é muito maluco pensar assim, porque eu acho que quando a gente começa a externalizar muito da nossa fé, a impressão, ao menos, que eu tinha quando eu via pessoas falando sobre fé, falando sobre espiritualidade, pessoas que são do meio, pessoas que eu acompanho, né, tarólogos, enfim, oraculistas, eu via como sendo pessoas que não duvidassem em momento nenhum dos planos do universo.
Então, eu pensava o quê? Eu também quero ter essa mesma doutrina, esse mesmo pensamento. Então, portanto, eu vou passar a ser uma pessoa que confia muito mais nos planos divinos. E aí, eu passei, de fato, a crer e a falar para mim mesma, né? E a afirmar para mim mesma que tudo na vida tem um propósito, que mesmo as coisas que não são boas têm um propósito para nos ensinar algo e que todo o aprendizado é válido e aí a gente vai, né, quebrando ciclos e, né, quebrando karmas nossos, dos nossos antepassados, enfim, a gente vai de fato fazendo com que transformações aconteçam, porque a gente de fato confia no plano divino e então a gente entrega, a gente solta e confia que o universo está nos guiando. Só que na prática isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Porque, como eu tô dizendo, eu me considero uma pessoa de muita fé, portanto, eu me considero alguém que de fato consegue confiar muito no universo. Mas ainda assim, eu me vi duvidando tanto que eu tinha que ficar meio que me contrapondo, como se eu estivesse entre, tipo, divã e psicólogo, sabe? Eu e eu mesma, eu, uma versão minha e a outra versão minha, falando e contrapondo os pensamentos e pontos que eu tava trazendo à minha mente, assim, involuntariamente, que traziam esse olhar um pouco menos... um pouco mais duvidoso, né? Com mais dúvidas. E aí, eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro aqui pra vocês, caso você não esteja me entendendo, né? Não esteja entendendo o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, eu recebi, né, uma boa notícia no trabalho. E aí, vamos dizer assim, essa notícia ela veio como um futuro. Então, assim, olha, a gente vai fazer tal coisa, tá tudo certo. Só falta a gente passar por isso e isso aqui, mas tá tudo bem, né? E aí, o que a gente acaba falando pra gente muitas vezes? Não, beleza, ótimo, já deu certo. Ou aquilo também do confiar no sentido de, se for pra ser, se for do meu destino, se for do meu propósito, vai ser e vai acontecer. Só que isso é falado num sentido até da gente se acalentar em relação à nossa ansiedade, né? Mas eu me percebi duvidando de que de fato aquilo ia acontecer de fato pro meu bem, assim. Então, beleza, foi falado, tá tudo certo, mas ainda falta isso e isso. Então, se nesse meio tempo algo mudar, se nesse meio tempo aquilo e aquilo que falta ser feito der errado. E, gente, assim, eram coisas que, tipo, eu me percebia trazendo os piores dos piores cenários possíveis pra minha mente. Entende? É de você já, assim, você sai do realismo, que muitas vezes é bacana porque te mantém no chão, né? Seus pés ficam no chão, mas você sai do realismo pra um pessimismo, assim, ferrenho. E aí isso começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a ficar tipo assim, gente, mas pera lá, né? Eu me considero uma pessoa tão de fé e eu falo sobre isso. E aí agora eu tô me vendo uma pessoa duvidosa, uma pessoa que duvida sobre os planos divinos ou que duvida de que as coisas possam acontecer até de forma positiva pra mim. O que tá acontecendo, né? E aí, gente, eu fui, como eu disse que eu ia mencionar a Bíblia aqui, passagens bíblicas, eu fui, né, buscar ali entender também, assim. Até fiz essa pergunta pro chat, assim, chat, na Bíblia tem passagens que falam sobre duvidar? E aí ele me trouxe várias passagens, várias, né, pra provar o ponto de que sim, em vários momentos existem passagens ali que falam sobre o ato falho humano, de certa forma, de duvidar. E aí, uma delas, que é uma das mais famosas, eu até vou ler aqui porque está na minha frente, ó, que é Mateus 14:31, que ele fala assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí, né, o chat coloca um contexto.
Essa é a cena em que Pedro anda sobre as águas, mas começa a afundar quando duvida. Jesus o resgata, mas questiona a sua fé. E aí também, outra muito famosa também que tá aqui, ó, que é a próxima, daqui, João 20, 27, que ele fala assim: E disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. E aí, né, o sentido que ele fala aqui, o apóstolo Tomé ficou conhecido como o incrédulo por não acreditar na ressurreição até ver com os próprios olhos. Jesus aparece a ele e convida-o a crer. E aí até tem outro vídeo aqui, mais antigo, em que eu falo sobre eu ser bem São Tomé, porque de fato eu só creio vendo, e isso me irritou muito essa semana, porque de fato, só quando eu vi de fato as coisas acontecendo, tipo assim, está aqui na sua fuça, que daí eu parei de duvidar. E realmente isso me irritou de não gostei de perceber isso. Mas, que eu quero dizer com tudo isso? Que sim, né? Mesmo homens de fé, ou seja, mesmo pessoas que estão envoltas, né, a fé, enfim, que creem de alguma forma, também duvidam, né? Então eu me senti menos culpada por isso. Mas eu também percebi como esse é de fato um ato que é bem autossabotador, mas também vem de um lugar muito mais profundo, que muitas vezes é o da gente de fato não se ver merecedor, sabe? De não se ver que aquilo de fato possa ser pra ti, sabe? Ou assim, coisas muito boas começam a acontecer e você de fato duvida de que aquilo esteja acontecendo, porque você de repente está muito acostumado das coisas serem ou muito mais difíceis ou das coisas darem muito mais errado, né? E aí isso é completamente triste e complexo, né? Aí, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu fiz uma perguntinha no meu Instagram, uma caixinha de perguntas, falando, né, perguntando o que é que faz as pessoas duvidarem de si mesmas. Só que, assim, eu acho que foi uma pergunta muito profunda para um dia da semana, então não tive tanta aderência assim. Mas um amigo meu respondeu, que é o Rafa Pote, beijo, amigo, e ele falou o seguinte: o que me faz duvidar de mim mesmo é a certeza de se sentir bom ou capaz, mas a sensação de estar remando contra a maré e com a probabilidade de morrer na praia. E aí eu achei isso muito válido com o que eu vinha sentindo também, que tem a ver, assim, não é que eu duvide de mim 100%. Ou seja, assim, de repente até me vejo sim capaz de alguma coisa. Então eu vou, boto a cara pro sol. Só que eu duvido de que as coisas de fato vão acontecer a meu favor. E aí, ou porque de fato me sinto remando contra uma maré, ou porque eu já espero que não vai dar nada. Porque sim, já espero que eu vá morrer na praia, sabe? E aí ele até falou aqui, né, sobre que, tipo, nesse momento a gente tá com muita comunicação e coisas imediatas, né? A gente tem aí o próprio chat, a gente tem IA e tudo mais que traz informação e coisa imediata. Então, que muito da nossa criatividade, né, daquilo que vem assim aflorado criativamente, a gente produz e faz, é menos estimulado. Porque é tudo muito rápido, né? Tipo, de repente, pra que você vai passar um tempo desenhando, escrevendo, sendo que você pode literalmente pedir pro chat fazer aqui e ele faz em 2 minutos, né? Então eu entendi muito e penso da mesma forma, amigo. Mas, até obrigada por ter compartilhado, viu? Mas é isso, assim, casa muito com a minha sensação dessa semana. Não é que eu tava assim, né, dessa vez pelo menos, não é que eu tava assim, não, mas acho que eu não consigo. Acho que não dá. Acho que pra mim não vai. Não era nem esse tipo de duvidar de mim mesma. E sim um duvidar de, mas acho que eles vão acabar desistindo no meio do caminho. Mas é capaz disso nem ir pra frente. Mas é capaz de nem dar em nada. E, cara, eu realmente tive que esperar. Esperar não, porque não esperei. E, assim, realmente eu fui obrigada a ver. Pra daí eu baixar meu cortisol e falar,
Tá ok, está realmente acontecendo, galera. Olha só. Mesmo que eu tivesse 200 mil motivos para acreditar que estava acontecendo e para ver, né, as coisas acontecendo de forma gradual, o que também é um outro ponto, né? Acho que muitas vezes esse imediatismo faz com que a gente também duvide das coisas acontecendo de forma devagar. Então, coisas que de repente precisem de mais tempo e precisem de dedicação e precisem de tempo e paciência, a gente já logo desacredita porque as coisas agora são assim. Então, se não foi assim, não é que não vai acontecer. Acho que esse é um bom ponto do porquê também eu duvidei tanto. Mas eu realmente me frustrei com isso, assim, de perceber isso, né? De falar, caraca, mano, mas assim, olha que desserviço você está fazendo a si mesma, duvidando tanto. Porque, cara, se você fala sobre isso que foi aconteceu comigo, de repente eu falei uma coisa ou outra pra alguém, está analisando alguma dúvida, e a pessoa fala assim, não, mas isso aí acho que não tem nada a ver, não. Acho que nem vai dar isso, não. Acho que já deu certo, relaxa. E você, sei lá, às vezes até eu ouvia isso e eu pensava, tá, o que você precisa, o que você tá buscando é só uma confirmação? Tanto que eu peguei oráculo, peguei tarô pra receber esse tipo de mensagem e me confortar, mas não era isso, assim. Mesmo com tudo isso, eu ainda tava tendo dificuldade de crer. De não duvidar, na verdade, sabe? E realmente fiquei bastante frustrada com isso, tipo, me irritou bastante essa semana. Até porque, assim, aí mexe com a minha ansiedade, aí mexe com o meu apetite, mexe com a minha cabeça, com o meu sono. Então, tipo, tudo isso me desestabiliza de um ponto que o que me dá mais raiva é que é pra nada. Porque aí depois, quando finalmente as coisas começam a acontecer e você começa a ver, você se vê que você tava meio que viajando mesmo, né, em relação àquilo, e aí isso me irrita. Porque eu passei dias preocupada com uma coisa que, de repente, nem era uma hipótese de acontecer, entendeu? E aí, gente, só falando aqui também, fui conversando com o chat, que o chat me deu vários tipos de, né, várias passagens. Aí ele me sugeriu, ele falou assim, olha, se quiser eu posso te ajudar a refletir, né, sobre os contextos das passagens para um contexto da sua vida, algo que tá acontecendo contigo. E aí eu falei, eu quero sim, chat, pois eu duvido muito de que coisas boas são pra mim. E aí ele falou, né, obrigado por compartilhar isso com sinceridade, o fato de você estar consciente dessa dúvida já é um passo importante e humano. A Bíblia mostra que muitas pessoas próximas de Deus também lutaram com dúvidas, especialmente sobre se eram dignas do bem que Deus podia oferecer. Vamos refletir à luz disso. E aí ele falou, né? Duvidar que coisas boas são para você pode vir de experiências passadas, palavras negativas que você ouviu ou até de uma visão distorcida sobre quem Deus é e como ele vê você. Mas veja o que a Bíblia diz sobre isso. E aí ele traz, tipo, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí a reflexão é, né? Se Deus entregou o que tinha de mais precioso, no caso Jesus, por que ele negaria coisas boas a você? Isso não significa que tudo será fácil, mas mostra que Deus quer abençoar, não baseado no que você merece, mas porque ele ama. E aí, ele faz aqui um convite, né? Um convite à mudança de perspectiva. Vou compartilhar com vocês para, caso vocês também sejam assim como eu, vamos já todo mundo se unir aqui para mudar esse tipo de pensamento. Quando você pensa, coisas boas não são para mim, talvez esteja enxergando a si mesmo com os olhos de quem já foi rejeitado ou machucado. Mas Deus não vê você assim. Em Jesus, ele te chama de filho amado e herdeiro. Aí ele traz uma outra passagem, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E aí tem um ponto que eu queria falar mesmo, assim, que eu me percebi, não só assim, claro, duvidar talvez me faça
ter pouca fé, ou me mostre que em algumas situações eu tive pouca fé. Mas eu senti que não era nem uma falta de fé, mas era assim, talvez um pouco de falta de esperança mesmo. Sabe, assim, quando você se vê, e acho que todo mundo deve ter tido ao menos uma situação que fez com que você de fato duvidasse, se visse muito sem esperança, assim. Mas é isso, muito de você não imaginar que aquilo possa ser bom, ou que algo bom possa acontecer, porque você só consegue pensar, ou só encontrou, né, num caminho aí, as coisas mais difíceis e que foram drenando a sua esperança, né, e que foram drenando o seu jeito esperançoso com a vida mesmo, né. E aí, sempre que algo acontece assim de bom, e a gente de fato vê acontecer, é uma renovação dessa esperança, de certa forma. Então, a gente, ao menos comigo, tá acontecendo isso, assim. Eu vou me sentindo um pouco mais leve, porque eu volto a ter a esperança de que coisas boas também aconteçam, sabe? E aí, por último, aqui o chat falou, né? O que você pode fazer agora? Aí ele foi, né? Tipo, ore com honestidade, rejeite mentiras antigas e declare verdades. E aí, nesse de declare verdades, eu pedi pra ele, então, eu quero uma frase de afirmação. E aí eu vou falar a frase que ele me deu aqui e eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui também pra todo mundo falar. Você não precisa falar mesmo, você pode só pensar, mas assim, vamos todos nós reforçar esse pensamento aqui, vamos falar pra nós mesmos. E a gente pode voltar e ler isso quantas vezes forem necessárias até a gente fixar nisso como uma crença de fato. Combinado? Ó, a afirmação é a seguinte: o amor de Deus me alcança hoje e eu recebo as coisas boas que Ele preparou para mim. Vamos repetir. O amor de Deus me alcança hoje e eu recebo as coisas boas que Ele preparou para mim. E é isso, né? Para fechar aqui, o que eu quero compartilhar com vocês de forma bastante honesta mesmo. E espero que você que talvez passe por algo semelhante, ou já tenha passado, ou esteja passando, que você consiga também encontrar esse ponto de equilíbrio, sabe? Sobre o que a sua mente sabotadora muitas vezes quer te fazer pensar e acreditar, e sobre aquilo que de fato, as chances que de fato você tem no externo de que as coisas aconteçam para o seu bem. Eu tive nessa semana realmente essa prova. Essa não é nem prova, mas é de fato ter essas confirmações, porque eu tive em algumas situações, e não somente uma, em algumas situações essa semana, eu tive a minha mente me dizendo e querendo que eu acreditasse em algo que de repente não seria tão bacana, não seria tão bom, em pensar que poderia dar errado, ou ao menos que não seria tão bom quanto foi. E aí, quando as coisas aconteceram e conforme as coisas vieram, elas de fato se mostraram até melhores do que eu poderia pedir, entende? Então, assim, não que enfim, eu na minha humildade deveria pedir mais, não é isso. Mas é realmente na minha crença, sabe? Naquilo que eu tava crendo. Então, assim, eu de repente pedi, vamos dar exemplo genérico aqui, uma ajuda pro universo, assim, já me mostra um caminho. E aí, eu na minha humildade / pensamento sabotador, pensei em algo assim, bem tipo, olha, se você só me mostrar uma janela ali, tá ótimo, viu? Tá perfeito, eu já te agradeço super, super te venero. E aí o universo pegou e falou pra mim assim, falei, filha, você tá pedindo algo que eu quero te dar mais do que isso. Tipo, você tá me pedindo algo que é bacana, mas a sua mente, ela tá te fazendo acreditar que você, de repente, só possa pedir isso.
Então o seu pedido tem que ser humilde, tem que ser nesse ponto aqui, tem que ser nesse limite. Desse limite pra cima, aí você tá me pedindo demais. Só que não, eu tô querendo te dizer que, olha, você pode isso aqui, eu quero isso aqui pra você, porque eu quero o melhor pra você. Eu sempre vou querer o melhor pra você. E aí eu tive situações que me confirmaram muito isso, que me afirmaram muito isso, e aí eu tive aquele sentimento grato, como sempre, de receber essas coisas, mas também me fez refletir sobre por que eu tava pensando, então, que eu sabe, assim, por que eu, de repente, estaria me contentando com menos, sabe? Por que então, na minha mente, o que eu pedi era o que era o meu limite, era o que tava bom demais pra ser verdade. E aí, por que talvez eu duvidei tanto também quando as coisas começaram a caminhar de uma forma melhor do que o que eu tinha pedido? Por que eu duvidei tanto, imaginando que era uma pegadinha? Que aquilo não era verdade, que uma hora aquilo ali não ia se mostrar, entendeu? Uma hora eu ia perceber que, cara, isso aqui eu sabia que não era tão bom assim, sabe? E aí, cara, eu realmente fiquei muito frustrada com o quanto isso faz com que a gente se sabote, né? O quanto isso faz com que a gente também aceite cada furada, cada coisa, porque a gente acha que não pode pedir mais, ou porque a gente nem pode pedir, porque acho que tem muita gente que tem essa crença também de que a gente não deve pedir, a gente só deve agradecer e aceitar e deixar que o universo nos traga todos os presentes. Mas eu tô também tirando essa ideia da minha mente, porque eu sei hoje o quanto a gente também é parte do universo. Então a gente também materializa as coisas, a gente também faz as coisas acontecerem. E aí a gente também, por ser parte do universo, a gente pode de fato pedir. E a gente pode agir para que as coisas aconteçam da forma como a gente gostaria, a nosso favor. Quando a gente não tem essa consciência, a gente de fato vai sendo só engolido pelos fatos da vida e vai só caminhando conforme a vida se apresenta. Quando a gente tem essa consciência, a gente pede com humildade, claro, mas a gente também pede por algo que, poxa, eu gostaria, sabe? De coração aberto, coração limpo. Tipo, eu acredito muito que o universo, Deus, sabe do nosso coração, sabe da nossa alma. Então, ele é misericordioso de qualquer forma. Então, assim, ele tá ali querendo o melhor pra gente mesmo, sempre, assim. Mas, como eu falei, a gente às vezes vai duvidar de que de fato a gente mereça. E aí tá o meu ponto de reflexão dessa semana. Tipo, você está duvidando de que você mereça algo muito bacana? Porque se você estiver, está em tempo de você repensar, de você se agarrar nessa afirmação aqui que eu falei pra vocês e de você começar a materializar e a pensar e a trazer pra sua vida aquilo que de fato você quer de coração, daquilo que vai fazer com que o seu coração vibre e você se sinta esperançoso novamente. Bom, é isso. Eu vou parar por aqui. Eu espero que, se você não saiu desse vídeo, não parou este áudio, ficou até o final aqui, que eu tenha feito algum sentido pra você e que você tenha conseguido também repensar, e, enfim, essa mensagem tenha chegado a quem precisava e tocado aí num ponto, né, em reflexões que vão te fazer evoluir, assim como eu espero que eu esteja evoluindo também. E é isso. Eu vou ver vocês, então, num próximo episódio. Um beijo. Fiquem com Deus.